Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Manuela, sou aluna da 7ª turma do mestrado em Ciências Médicas da Unifor e hoje vim conversar um pouco sobre Nested PCR. Antes de falarmos do Nested PCR, precisamos falar um pouco sobre PCR, que é a reação em cadeia de polimerase. É uma técnica utilizada na biologia molecular para amplificar uma única cópia ou algumas cópias de um segmento de DNA em várias ordens de grandeza, gerando milhares a milhões de cópias de uma determinada sequência de DNA. Foi desenvolvida em 1983 por Kary Mullis e é uma maneira fácil, barata e confiável de replicar repetidamente um segmento específico de DNA. Para que a reação ocorra, é necessário um DNA molde, os primers, DNTPs e a Taq polimerase. A multiplicação dos trechos específicos se dá alternando-se a temperatura de ensaio entre a desnaturação das cadeias do DNA genômico, o anelamento dos primers usados para delimitar a sequência a ser amplificada, uma temperatura ótima específica para a enzima Taq polimerase G, cerca de 72 graus Celsius, e o reinício do ciclo. A quantidade de DNA final segue uma função exponencial. Logo, a concentração final do DNA molde na solução é muito maior do que a inicial, possibilitando assim a sua identificação. Para visualizar o resultado da PCR, é necessário realizar uma eletroforese em gel, geralmente de agarose. Uma banda no gel do tamanho esperado é a evidência de que a reação é positiva. E agora vamos falar de fato da Nested PCR. O princípio da Nested PCR é o mesmo da PCR convencional. O que vai diferenciar é a origem da amostra contendo o material genético que você irá utilizar na reação. Na Nested PCR, ao invés de se usar uma amostra primária para fazer a PCR, utiliza-se o produto de uma PCR anterior com um par de primers internos ao par utilizado na primeira reação. Ou seja, é como se fosse a PCR do produto da PCR. Essa variação da PCR é utilizada para aumentar a sensibilidade e especificidade nos casos em que as amostras utilizadas não são muito boas. Na prática, fazemos a primeira reação e, quando ela fica pronta, transferimos poucos microlitros para um outro tubo e fazemos a segunda reação, nested. Com isso, ganhamos mais do que o dobro do tempo para visualizar o resultado final no gel após a eletroforese, porém, ganhamos em especificidade e sensibilidade da reação. A Nested PCR é utilizado para melhorar a especificidade e a eficiência da reação. O segmento genômico é amplificado primeiro de forma abrangente, copiando até mesmo sequências localizadas fora dela, e depois, utilizando este primeiro produto, a amplificação da real sequência-alvo. Estas duas etapas, ou rounds, podem ser realizadas concomitantemente ou em duas reações separadamente, caracterizando o semi-nested PCR. Na figura, vemos o esquema de uma reação de Nested PCR. O produto da amplificação do primeiro round é utilizado como template do segundo round. No final das duas etapas, obtém-se um produto menor que o da primeira amplificação. Este tipo de reação tem como desvantagem o ganho de tempo e, como vantagem, o ganho em especificidade e eficiência, uma vez que o DNA molde no segundo round está em concentrações altíssimas e os primers da segunda etapa têm menos chances de anelamento em sequências inespecíficas, dada a redução do tamanho do molde. Agora, é bastante importante entendermos alguns pontos positivos e pontos negativos nessa PCR. Nos pontos positivos, vale ressaltar que nessa PCR consegue aumentar a sensibilidade e a especificidade da primeira etapa a partir da segunda. Além disso, é mais específica que a PCR convencional e identifica o DNA viral em amostras com infecções múltiplas. Os pontos negativos são maior tempo, afinal são 2 PCRs, mais reagentes que a gente vai ter que disponibilizar para a reação e um maior risco de contaminação das amostras analisadas. Bem, pessoal,
Eu espero que vocês tenham entendido a importância do Nested PCR, né, e do estudo desta técnica. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Para qualquer dúvida, estou deixando meu e-mail para que vocês entrem em contato. Muito obrigada pela atenção, bom dia a todos.